Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos desenvolver uma aplicação bastante simples para Android que simula o funcionamento de uma calculadora que na verdade a princípio terá somente uma função que é a função de soma, tudo bem? Então esse é o ambiente Eclipse, um ambiente que já está todo configurado para o desenvolvimento de aplicações Android. A gente vai começar então criando um novo projeto no Eclipse, indo na opção File, New, Android Application Project, e aí eu vou preencher aqui o nome da minha aplicação como calculadora. E a princípio, para essa introdução, a gente vai manter todas as opções como o padrão sugerido pelo próprio Eclipse, exceto pelo tema, que eu vou trocar dessa opção padrão para None, a princípio, para que o código gerado automaticamente pelo Eclipse seja o mais simples possível. Ok? Então eu clico em Next, eu vou manter as opções que ele sugere por padrão aqui e clico em Next novamente. Esse vai ser o ícone que a minha aplicação vai mostrar para o usuário para que ele possa tocar na tela e de fato iniciar a aplicação, ok? E eu vou manter aqui a opção padrão também Blank Activity, de modo que a coisa seja o mais simples possível, que o Eclipse, o plugin ADT, criem as coisas mais simples possível para mim. Eu clico em Next, né, eu vou manter aqui o padrão também, então ele vai criar uma Activity para mim, uma classe que herda da classe Activity, que faz parte da API padrão do Android. Ele vai criar um arquivo de layout para mim também que descreve a tela principal do meu projeto, que chama Activity Main. Eu clico em Finish. Então a primeira tela que o Eclipse me mostra exibe aí a tela que vai ser usada na minha aplicação. Então, esse wizard de criação do meu projeto, ele já criou para mim uma chamada aplicação Hello World, ou seja, uma aplicação no Android que tem uma telinha bem simples e que exibe o texto Hello World. Então eu vou apagar esse texto, eu cliquei simplesmente nesse componente visual, eu vou apagar ele apertando aqui a tecla Delete do meu teclado, e aí eu vou construir a minha tela usando o plugin ADT, simplesmente arrastando e soltando componentes para minha tela, ok? Então eu vou ter um componente do tipo TextView, que é um componente que exibe texto não editável para o usuário, ok? Esse texto vai ser usado como uma espécie de rótulo para indicar para o usuário a que se refere o campo editável com o qual ele vai lidar. Então esse campo editável eu vou colocar logo aqui embaixo. Esse é o campo onde o usuário vai colocar o primeiro número que ele deseja que seja utilizado na operação de soma que a nossa calculadora bem simples vai utilizar. Então eu vou adicionar um novo TextView aqui embaixo. Esse TextView ele vai exibir um texto que descreve para que serve o próximo campo Edit Text ou Plain Text aqui, que o usuário vai usar para inserir dados na aplicação também. Ok? Então, a princípio, por padrão, o texto TextView é exibido. Eu posso clicar com o direito nesse botão e editar esse texto. Edit Text. Eu vou colocar aqui número 1. Número 1 porque esse é o primeiro número que o usuário vai digitar, que vai fazer parte da soma. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, Edit Text, no segundo componente TextView. Eu vou chamar esse cara de número 2. É o texto exibido para o usuário. Além disso, esses campos, esses componentes visuais têm um ID, um identificador, que eu vou utilizar mais para frente quando eu estiver interagindo com a minha aplicação usando o código Java. Eu vou precisar obter uma referência para esses componentes visuais, e eu faço isso utilizando o ID que eu atribuo a esses caras. Então eu vou nomear aqui de uma maneira intuitiva, eu vou dar um ID descritivo quanto à funcionalidade desse campo. Então eu vou chamar esse cara de número 1 TextView, ok? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o meu segundo TextView, que eu vou chamar de número 2 TextView. Além disso, eu vou alterar os IDs também nos meus campos Edit Text, os campos que são editáveis pelo usuário, que também exibem texto. Eu vou chamar esse cara aqui de número 1 Edit Text, seguindo esse padrão Camel Case, né? O padrão de nomenclatura Camel Case, e eu vou Edit Text, não, eu vou editar o ID desse Edit Text 2, onde o usuário inserirá
o segundo número a ser usado na soma, eu vou atribuir o ID número 2 text, ou melhor, edit text, a esse campo aqui, ok? Além disso, eu vou adicionar um botão que é um widget, aqui na minha paleta de componentes, eu vou adicionar um botão que é o botão com o qual o usuário interagirá, de modo a realizar a soma dos valores armazenados nos valores que ele inseriu nesses dois campos. Só que esse botão eu vou colocar aqui mais para baixo, porque além disso eu vou precisar de um novo text view para exibir o texto resultado para o usuário, resultado da soma, e mais um edit text aqui para ser o campo que de fato vai exibir o resultado calculado para o usuário. Eu vou editar o ID desses dois campos, esse cara vai ser o resultado edit text, e esse cara aqui vai ser o resultado text view, ok? Então esses IDs, esses identificadores são únicos e são eles que eu vou utilizar em código Java para obter uma referência para esses componentes visuais descritos no meu arquivo XML, que na verdade eu estou editando visualmente por meio utilizando essa ferramenta de arrastar e soltar drag and drop que o plugin ADT me oferece, ok? Então o botão eu vou fazer a mesma coisa, edit text, o texto que ele vai exibir é um símbolo mais para indicar ao usuário que ele, quando tocado, vai fazer a soma dos dois números. E eu vou editar o ID desse botão também, eu vou chamar ele de soma button, de modo que em código Java eu possa obter uma referência para esse objeto utilizando esse identificador único que eu mesmo atribuí, ok? Então nesse ponto, antes de partir para codificação em Java mesmo, para associar um tratamento de evento a esse botão, eu vou testar a minha aplicação, eu vou averiguar como ela apareceria em um dispositivo, e para isso eu vou usar um emulador que na verdade eu já tenho aberto aqui. Então eu vou clicar no botão, nessa setinha preta próxima do botão Run As do Eclipse, e vou em Run Configurations, vou criar uma nova configuração de execução, vou escolher qual é o projeto que eu quero executar e vou dizer para ele que eu quero que ele, sempre que eu clicar em executar, ele me permita escolher qual que é o dispositivo no qual eu desejo executar a minha aplicação. Apply Run, então o emulador ele vai vir à tona, o emulador que eu já tenho executando na verdade, né? Mas antes disso o Eclipse me permite escolher qual que é o dispositivo no qual eu desejo executar a minha aplicação. Então esse cara é o meu emulador que eu já tenho executando aqui, vou clicar em OK e o emulador vai subir executando a minha aplicação para mim. Ele está instalando aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver o emulador do Android executando essa aplicação, a gente vai ver como ficou essa telinha, que na verdade ainda não faz muita coisa, ela não faz a soma, obviamente, a gente só descreveu o arquivo XML, que a gente só criou um arquivo XML, na verdade editando visualmente, um arquivo XML que descreve a tela da nossa aplicação. Tudo bem? Então eu vou chamar aqui o meu emulador. Está aí meu emulador, ele já está executando, eu posso interagir com a aplicação, ok? O emulador ele reage mais ou menos como um celular real reagiria, né? Quando eu interajo com o campo de edição, ele sobe um tecladinho aqui para mim, para que eu possa de fato inserir dados aqui. Eu poderia fazer também isso com o teclado do meu notebook aqui, e eu posso clicar inclusive no botão que simula na verdade um toque do usuário quando ele estiver executando a minha aplicação no seu smartphone, ok? Só que obviamente esse mais não faz nada ainda, eu preciso agora dizer como que esse botão reage, o que ele faz quando o usuário toca nele, ok? Então eu vou fazer isso editando a minha activity, a minha classe que o próprio wizard de criação do projeto criou para mim, que ele chamou de main activity. Essa main activity ela já está configurada como sendo a aplicação, a activity principal do projeto, ok? Então o Eclipse já criou esse método onCreateOptionsMenu para mim, do qual eu não vou precisar no momento, então eu vou simplesmente deletá-lo. E ele já criou também o método onCreate, que está sendo sobrescrito pela minha classe main_activity, que é filha da classe activity. Então obrigatoriamente esse método chama a versão da classe
da superclasse, da classe mãe, e ele já infla a tela para mim, ou seja, ele já acessa o arquivo XML que se chama ActivityMain e já constrói uma árvore de objetos Java que representa aquela tela que está descrita em XML. A partir desse ponto, no método onCreate mesmo, eu posso realizar as tarefas de obter os valores que o usuário digitou nos campos apropriados e fazer a soma desses valores e registrar um objeto especial que vai reagir ao toque do usuário no botão, de modo que esses valores sejam somados e finalmente o resultado seja atribuído ao campo que é apropriado para a exibição do resultado. Então, o primeiro passo é obter uma referência para o edit text que armazena o número 1 que o usuário digitou. Então esse objeto é do tipo edit text, eu vou chamar ele de número 1 edit text também, e eu vou encontrar esse objeto utilizando o método herdado da classe Activity que chama findViewById. Eu vou encontrar um componente visual pelo seu ID, e eu faço isso utilizando a classe R, que é criada automaticamente pelo ambiente de desenvolvimento aqui nosso. Então r.id. Aqueles IDs que eu associei aos componentes visuais, com essa sintaxe eu consigo encontrar qualquer componente visual que eu tenha descrito na minha interface XML. Então o primeiro cara que eu quero é o número 1 edit text. Só que existe ainda dois problemas nesse código que eu escrevi. O primeiro é que o edit text ainda não está no escopo, então apertando Ctrl Shift O aqui no Eclipse, eu faço com que ele importe os pacotes que eu precisava, as classes que eu precisava. Fora isso, o método findViewById retorna um objeto que é do tipo view, tudo bem? Mas aqui a referência na qual estou tentando atribuir esse objeto é do tipo edit text, então eu preciso fazer o famigerado casting, a famigerada coerção. Eu preciso dizer explicitamente para o compilador que eu sei que em tempo de execução o tipo real do objeto retornado pelo findViewById é edit text. De fato eu sei porque o objeto, o componente visual representado por r.id.número 1 edit text é um componente visual que eu mesmo criei e eu sei que ele é um edit text, obviamente. Então eu vou fazer a mesma coisa agora para o campo que armazena o segundo número que o usuário digitou. Eu vou obter uma referência para esse objeto, de modo que depois que eu tenha uma referência eu possa obter o valor que ele contém, ou seja, o valor digitado pelo usuário. Então novamente findViewById, utilizando todos os recursos alguns dos recursos que o Eclipse oferece, por exemplo, apertando Ctrl espaço depois de um ponto. Ele oferece todas as opções disponíveis associadas àquele trecho de código que você escreveu. Então, o segundo elemento que eu estou tentando obter é esse cara aqui, número 2, edit text, ok? Então, eu ainda preciso de uma referência para o campo que vai exibir o resultado. Então, eu vou chamar ele de resultado edit text. Ele também é um edit text, eu obter arbitrariamente por esse tipo, ok? Eu vou achar a view pelo ID, e agora o ID que eu quero usar é resultado edit text, ok? Além disso, eu ainda preciso de uma referência para o objeto botão, de modo que eu possa faltou uma atribuição aqui, de modo que eu possa registrar um objeto ouvinte, ou listener, ou observador, que vai ficar observando, ouvindo o botão OK, e que vai reagir no momento em que o usuário tocar no botão, ok? Então eu vou obter uma referência para o meu botão que faz a soma, eu vou chamar ele de SummaButton aqui, ok? Ele é do tipo button, e eu vou dizer, ele também pertence à hierarquia de classes de view, só que ele é do subtipo button. Então eu digo explicitamente para o compilador que na verdade o tipo do objeto real que está sendo retornado pelo findViewById nesse caso é button. E eu quero encontrar ele usando o ID que eu atribuí àquele componente button que eu arrastei para minha tela, que é SummaButton, ok? Então Ctrl Shift O para o Eclipse consertar os imports para mim, e agora eu posso fazer a minha continha. Como é que eu faço a minha continha? O primeiro passo é obter o valor que o componente visual número 1 contém. Então esse valor eu vou dizer que eu vou considerar que ele possa ser um valor real. O usuário pode digitar algum número com parte inteira e parte fracionária. Então eu vou dizer que esse cara é do tipo double, vou chamar ele de número 1, e aí eu vou obter o número que o componente número 1 edit text contém. Então
Então eu vou fazer isso dessa forma, edit text. Esses componentes visuais no Android eles estão de acordo com, eles fornecem diversos métodos, get e métodos set, getters e setters, né? Eles têm várias propriedades, e uma delas que um edit text contém é text. Então eu consigo obter o text, ou seja, o texto que o número 1 contém, usando um método get que já está disponível para mim de graça aqui na classe edit text, ok? Então eu falo ponto e o Eclipse me mostra todas as opções que eu tenho. A opção que eu quero é get editable text, ok? Esse método retorna um objeto que é do tipo editable. Eu ainda preciso converter esse cara para string, e além de converter ele para string, eu ainda preciso converter tudo isso para double, né? Eu preciso converter a string para o tipo numérico mesmo, ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o número 2, né? Eu vou converter todo mundo, eu vou obter o valor que o campo número 2 contém, o componente visual número 2 edit text contém. Eu vou converter ele inicialmente para número 2 aqui, né? Eu vou converter ele inicialmente para string, e depois disso eu vou converter esse cara para double. Ok, agora eu tenho já a entrada do usuário convertida para número mesmo, ok? E aí finalmente eu posso fazer a soma. Eu posso declarar uma variável resultado aqui que vai armazenar a soma de número 1 com o número 2, ok? Agora, o próximo passo é registrar um objeto observador no componente visual button, ou seja, eu vou utilizar o design pattern, o padrão de projeto observer, ok? Eu não vou implementar um padrão de projeto observer, isso já vem pronto na API do Android. Eu vou simplesmente utilizar. Isso quer dizer que o botão soma button ele já é um observable, ele já pode ser observado de acordo com uma definição mais formal do padrão observer. Ele é um subject, ele é um assunto, ele é algo de interesse, ele pode ser observado por outros objetos. E eu vou fazer isso, eu vou registrar um objeto que quero observar ou ouvir esse objeto button utilizando o método da API que é set onClickListener, né? É um cara que vai ficar ouvindo um clique ou um toque nesse botão, ok? Esse método ele espera receber algum objeto que seja do tipo onClickListener. OnClickListener é uma interface que é definida internamente na classe button, ok? Então eu preciso construir um objeto desse tipo aqui, newButton.onClickListener. Só que esse cara é uma interface, então eu não posso instanciar ele diretamente assim. Obviamente o compilador vai reclamar, ele não vai deixar eu instanciar algo desse tipo, já que isso não é uma classe concreta. Então eu preciso criar, na verdade, uma classe que implemente essa interface onClickListener e que implemente os métodos que ela define, ok? Então eu vou fazer isso tudo de uma vez só aqui no parâmetro do método. Eu vou criar uma classe interna anônima que já implementa a interface onClickListener e já implementa os métodos que ela define, ok? Eu faço isso com uma sintaxe Java aqui. Eu defino o corpo dessa classe interna anônima com abrir e fechar chaves dessa forma, e contra o espaço aqui o Eclipse me mostra quais são os métodos que eu preciso implementar. Nesse caso, a sugestão dele é implementar o método onClick. Eu escolho o método onClick aqui, ele já gera para mim tudo que eu preciso para que eu de fato esteja implementando adequadamente a interface onClickListener, ok? Então esse método onClick é o método que será de fato chamado quando o usuário tocar no botão ok, no botão de soma, tudo bem? E o que esse método vai fazer quando o usuário tocar no botão soma? Na verdade, a responsabilidade de se fazer o cálculo é desse método, mas o cálculo já foi realizado ali. Eu não deveria ter criado, eu não deveria ter feito a soma desses números no método onCreate, porque eu estou dizendo que essa soma deve ser feita em tempo de criação da activity. Não faz sentido, porque em tempo de criação da activity eu na verdade simplesmente construo a minha interface gráfica e espero que o usuário interaja com ela, ok? Então essa lógica de obter o resultado e convertê-lo para double e de fato fazer a soma desses dois números que o usuário digitou, eu vou colocar dentro do método onClick,
né? Só que isso vai me dar um problema. O Eclipse não, o compilador Java vai dizer que eu não posso acessar os componentes número 1 edit text, número 2 edit text a partir do método onClick, porque o método onClick pertence a uma classe interna e esses caras são variáveis locais de método. Então, lá do nosso curso básico de Java, a gente sabe que basta, para poder fazer isso, basta marcar essas duas variáveis, e na verdade eu já vou marcar também a próxima do resultado, porque daqui a pouquinho a gente vai precisar dela como final. Se eu marco ela como final, então eu posso acessar essa variável dentro do método que pertença a uma classe interna, ok? Agora eu já tenho o resultado calculado aqui. Esse método, onClick de novo, ele é o método que será executado quando o usuário tocar no botão, ok? Agora a minha missão final é pegar esse resultado que já foi calculado a partir dos dados digitados pelo usuário e colocar esse resultado no campo apropriado para mostrar o resultado. Eu vou fazer isso dessa forma. Qual é o campo que vai mostrar o resultado? É o resultado edit text. E eu vou dizer resultado edit text.setText. SetText é um método que me permite configurar o texto que esse componente visual exibe. E qual é o texto que eu quero mostrar? É o resultado. Só que resultado é do tipo double e setText espera receber uma string. Eu preciso converter esse cara, então, usando algum método de conveniência da API que me permita a conversão de double para string. Por exemplo, double.toString, o método estático da classe double. Ok? Então, a nossa aplicaçãozinha, na verdade, já está pronta. A gente já tem uma aplicação que permite que o usuário faça uma soma de dois números. Essa aplicação já executa no meu dispositivo virtual, ela já pode ser executada também no meu smartphone real, por exemplo, utilizando um cabo USB, ok? Então eu vou clicar em Run aqui no Eclipse e o emulador vai vir à tona, exibindo a aplicação, e a gente já vai fazer o teste, verificar se tudo funcionou adequadamente, ok? Então eu escolho qual que é o dispositivo virtual no qual eu desejo executar a minha aplicação. Eu vou abrir ele aqui com o Alt Tab, a aplicação ela está sendo instalada, ok? Pronto, a nossa versão nova da aplicação já está disponível. Eu vou digitar alguns números aqui, 4.5 por exemplo, porque eu quero lidar também com números reais, e um número 1 aqui, afinal de contas, números inteiros também são reais. E aí quando eu clicar no mais, eu espero que o valor 5.5 seja exibido no campo resultado. Vamos ver se isso vai funcionar. Ok, nossa aplicação, então, está funcionando adequadamente, embora ela ainda não faça o tratamento de erros simples. Por exemplo, o usuário pode tocar no botão mais e sem que ele tenha digitado antes disso um número qualquer em um dos dois campos. Isso obviamente vai gerar um erro, porque o Eclipse, porque a gente estaria tentando converter valores que não são números para tipos números. Isso geraria uma Number Format Exception, obviamente. Okay? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido suficiente para que a gente tenha aprendido um pouquinho aí sobre desenvolvimento de aplicações Android para Android utilizando o Eclipse e o plugin ADT. Por hoje é só, a gente se vê na próxima aula.